Bom, pessoal, agora a gente vai tratar de alguns casos específicos dentro dos cruzamentos com um par de alelos, ou seja, com um único gene e um par de alelos aqui. Nos casos de monohibridismo, que é o que a gente está falando, a gente está tendo cruzamento aí de um gene, dois alelos diferentes, um par de alelos aqui, a gente tem algumas formas diferentes de dominância. Na herança monogênica, onde a gente está tratando de um único gene, a gente vai ter uma dominância que pode ser a dominância completa, a gente vai ter uma dominância incompleta ou a gente pode ter a codominância. O que é isso que eu estou falando? O que a gente tratou até aqui, e que a gente veio dando os exemplos, estudando ali Mendel, a gente estava falando de dominância completa. Dominância completa é o que a gente tratou, o que a gente estudou e o que o Mendel observou lá no início. Depois é que começaram a aparecer as alternativas, as variâncias aí e as formas intermediárias. Dominância completa é o quê? É quando no indivíduo heterozigoto manifesta a característica do dominante. Eu tenho um caso de dominância completa quando indivíduo homozigoto dominante manifestou característica dominante, o fenótipo é dominante, indivíduo heterozigoto manifestou a do dominante. Então eu tenho uma dominância completa. Na dominância completa, a característica fenotípica recessiva, o fenótipo recessivo, só vai se manifestar em homozigose. Então, fechando, tudo que a gente falou até aqui, até a aula anterior, são casos de dominância completa. Dominância completa acontece tudo que a gente tratou. Homozigoto dominante manifesta característica dominante, heterozigoto manifesta característica dominante, homozigoto recessivo é que manifesta característica recessiva. Ok? Só que a gente tem também algumas situações onde a gente tem a dominância incompleta. A dominância incompleta é o que tem na melhor ilustração flor, coloração de flor. Se eu pegar uma flor, por exemplo, vermelha e cruzar com uma flor branca, uma rosa vermelha e uma rosa branca, eu posso ter um intermediário, por exemplo, uma rosa rosa. A dominância incompleta é aquela onde o indivíduo heterozigoto, lembra que eu falei que a gente ia tratar dos cruzamentos agora sempre em tabelas? Se eu fizer o cruzamento de dois híbridos, eu vou ter aqui as três possibilidades de genótipo. O genótipo homozigoto dominante, o genótipo heterozigoto e o genótipo homozigoto recessivo. Num caso de dominância completa, como a gente viu antes, no cruzamento de dois heterozigotos, eu vou ter um fenótipo na proporção de 3:1. O azão manifestando a característica azão, o azão-azinho manifestando a característica azão e o azinho-azinho manifestando a característica azinho. Então eu vou ter 3 da característica dominante para 1 da característica recessiva. Isso é um caso de dominância completa tradicional. Quando eu tenho uma situação de dominância incompleta, o heterozigoto ele é uma mistura. Ele é um meio termo entre o dominante e o recessivo. Então, uma flor vermelha com uma flor branca, no heterozigoto eu vou ter uma flor rosa. Esse é o caso de dominância incompleta. Eles vão se misturar. O gene azão vai manifestar? Não completamente. O gene azinho vai manifestar sua característica? Não completamente. O alelo azão e azinho vão interagir e misturar, gerando uma terceira característica diferente. Exemplo principal que a gente vai encontrar aí em exercícios no vestibular vão ser justamente esses cruzamentos de flores, e uma que é bem comum é a mirabilis. A mirabilis, a gente tem a flor vermelha e a flor branca. Estou representando aqui os genótipos dela, vermelho por Vzão, a branca por Bzão, ou seja, não tem dominante recessivo, eu estou falando do incompleto aqui, então eu estou representando os genes diferentes aqui. O gameta da vermelha é Vzão, o gameta da branca seria o Bzão. O heterozigoto seria um indivíduo Bzão, então ele tem os dois alelos ali, os dois genes ali se manifestando. Misturou. Os dois tiveram uma mistura. Então, do cruzamento de dois heterozigotos, eu vou ter uma proporção de genótipo 1:2:1, igualzinho na dominância completa. 1:2:1. Um homozigoto dominante, 2 heterozigotos e um homozigoto recessivo. Porém,
esse 1 para 2 para 1, numa dominância completa, o fenótipo seria 3 para 1, 3 do dominante para 1 do recessivo. Na dominância incompleta, o genótipo, que é o mesmo, 1 para 2 para 1, cada uma das suas possibilidades de genótipo gera uma característica. Então, 1, dominante, flor vermelha. 2, heterozigoto, flor rosa. 1, recessivo, flor branca. Então, no caso de dominância incompleta, genótipo, proporção genotípica e proporção fenotípica da F2 vão ser iguais. Eu vou ter 1 para 2 para 1. Vou ter 1 para 2 para 1 de genótipo, certo? E vou ter 1 para 2 para 1 também na proporção fenotípica. Tudo bem? Agora, a mesma coisa vai acontecer, no nosso caso, em tipos sanguíneos. A gente não tem só os tipos de sangue A, B e O. A gente tem outros antígenos no sangue também que vão gerar outros sistemas sanguíneos também. Vamos ver um exemplo aqui do tipo de sangue M e N. Existem indivíduos de sangue M. O fenótipo do indivíduo é possuir o sangue M. Sangue M significa que o genótipo dele ele tem 2 alelos para produção do antígeno da proteína M. Indivíduo sangue M, fenótipo M, tem um genótipo MM. E ele produz o antígeno M. Indivíduo sangue N de navio, o fenótipo do indivíduo é ter o sangue N, ele tem a proteína N no sangue dele. O genótipo dele é representado por L, né? NN. Ele é homozigoto para a proteína N, para a produção da proteína N. O indivíduo que é heterozigoto, o indivíduo que tem um alelo M e o outro alelo N, ele vai produzir tanto a proteína M quanto a proteína N. Como ele vai produzir as duas, o fenótipo dele vai ser MN, ele vai ter as duas proteínas lá. Então não é um caso como dominância incompleta, que o heterozigoto ele é uma mistura. Nesse caso não é uma mistura. O heterozigoto tem tanto a proteína N quanto a N, ele tem as duas. Os dois se manifestam completamente. Então a gente tem uma codominância. Não existe uma dominância completa, um dominando sobre o outro. Não existe uma dominância incompleta, onde nós vamos ter uma mistura, mas existe uma codominância. Os dois vão se manifestar plenamente por igual. A mesma coisa vai acontecer no tipo sanguíneo, no sistema sanguíneo ABO. Indivíduos que têm um fenótipo A, ou seja, indivíduo que é sangue tipo A, ele produz a proteína A e ela está lá no seu sangue. O indivíduo ele tem o aglutinogênio A. O indivíduo que é sangue tipo B, ele produz a proteína B, ele tem o aglutinogênio B. O indivíduo heterozigoto, ele produz tanto o aglutinogênio A quanto o aglutinogênio B. Ele vai produzir os dois. Como ele vai produzir os dois, ele tem uma codominância, os dois estão se expressando completamente. O genótipo de tipos sanguíneos, a gente representa, no caso do sistema MN, o L com o M, onde M é o alelo, e o L com o M. O indivíduo sangue N, LN, LN. O indivíduo sangue MN, LM, LN. Para o sistema ABO, nós vamos usar a letra I para representar os alelos, com o A, o B ou o zero, sem ausência, sem nenhuma letra aqui para representar o terceiro tipo, de forma que a gente teria indivíduo sangue tipo A, ele é representado como IAzão, IAzão, IA, IA, ou então IA, Izinho, que é o recessivo. Ok? Indivíduo sangue tipo B, ele é IB, IB, que é o homozigoto dominante, ou IB, Izinho, que é o heterozigoto, que ele vai manifestar a característica do dominante. Então, para os indivíduos de sangue tipo A, eu tenho homozigoto ou heterozigoto. No heterozigoto, a característica dominante manifesta e o indivíduo produz a proteína A. Então, o fenótipo dele é sangue tipo A. Nesse caso, eu tenho, então, dominância completa. O indivíduo que é sangue tipo B, ele tem o genótipo IB-IB ou IB-Izinho.
o heterozigoto manifestou a característica dominante. Se o heterozigoto manifestou a característica dominante, eu tenho um caso de dominância completa. Já o indivíduo sangue AB, ele tem o genótipo dele IA e B. Ele é um heterozigoto. E no caso do heterozigoto, as duas proteínas vão ser produzidas. Os dois aglutinogênios vão ser produzidos. Os dois vão se manifestar. Se os dois vão se manifestar, eu tenho um caso, então, de codominância nos indivíduos AB. E o indivíduo que é sangue tipo O, ele é izinho, ele não manifesta, ele não produz nenhum dos aglutinogênios. E como ele não produz nenhum dos aglutinogênios, eu tenho uma situação onde o recessivo, a característica recessiva, que é no caso o fenótipo sangue tipo O, a ausência dos aglutinogênios, ela só se manifestou em homozigose. Ou seja, quando o recessivo só se manifesta em homozigose, eu tenho um caso de dominância completa. Então, no sistema sanguíneo ABO, eu tenho dominância completa para o A, dominância completa para o B, dominância completa para o O e codominância para o indivíduo AB. Qual que é a diferença, então, de uma dominância incompleta para uma codominância? Pode parecer que é a mesma coisa, mas não. Na incompleta, o indivíduo heterozigoto, ele é diferente do homozigoto dominante e é diferente do homozigoto recessivo. Eu tenho indivíduos diferentes. A característica heterozigota, ela é uma intermediária, ela é uma mistura dos dois, ok? Já na codominância, não. Na codominância, a característica do gene, de um gene, se manifesta por completo. A característica do outro se manifesta por completo. Então, eu não tenho uma característica intermediária, eu tenho as duas se manifestando. Numa, eu tenho uma mistura, na incompleta. Na codominância, as duas se manifestam. Essa que é a diferença das duas. É isso que é. Esses são os casos de dominância, as formas de dominância que a gente vai ter no monohibridismo quando a gente está tratando de um gene e dois alelos. Ok?